Oi, pessoal, eu sou a Karen e a proposta da aula é falar um pouco sobre cor, luz e temperatura. Antes de falar especificamente sobre o tema, eu vou abordar alguns conceitos que são importantes para o entendimento do conteúdo como um todo. O primeiro tópico são alguns conceitos de luz e sombra. Nesse exemplo específico, essa esfera está sendo iluminada por uma fonte de luz que está vindo da direita e de cima. Onde a luz bate, é chamada de luz plena. Esse ponto mais claro é chamado de especular. O especular é a reflexão do ponto de luz. A transição entre a luz plena e a sombra, no caso que é essa parte, a sombra, é chamada de meio tom. A luz rebatida é a luz que bate no chão e volta para a esfera, iluminando um pouco da sombra. A sombra projetada é a sombra do próprio objeto e ela é sempre contrária à luz. Onde o objeto toca o chão é chamado de oclusão, que é onde não chega nem um pouquinho de luz. Agora vou apresentar mais alguns conceitos básicos. O primeiro é a ideia de matiz. Matiz, ela significa a origem da cor, ou seja, é você dizer se uma cor é amarelo, vermelho, azul, enfim. Essas cores, elas podem se dividir em dois grupos, o quente e o frio. Outra coisa interessante é a ideia de hierarquia de contraste. Por exemplo, se eu pego essa cor e essa cor, se eu perguntar qual cor é mais fria, a 1 ou a 2? Com certeza seria a cor número 1, porque você está comparando a 1 com a 2. E se eu pegasse a cor 2 e essa terceira cor e fizesse a mesma pergunta? Qual das duas cores é a mais fria? Seria a cor que no exemplo anterior seria a quente, ou seja, seria essa cor que é a cor mais fria. Ou seja, você pode dizer que uma cor é fria ou quente se comparada a outra cor. Em diferentes situações, uma mesma cor pode se apresentar fria ou quente em comparação a outra cor. Outro conceito é a ideia de valor. O valor ele está relacionado com os claros e os escuros, ou seja, um valor ser bem escuro e outro, no caso esse branco, ser bem claro, ou então um valor que está no meio termo. O valor ele se relaciona muito com a leitura da imagem. E por fim, temos o conceito de saturação. A saturação ela se relaciona com a pureza da cor. Quanto menos cinza você tiver adicionado numa cor, mais puro ela é e mais saturado ela é. Ou seja, esse azul aqui, ele está aqui em 100% de saturação. Aqui nesse exemplo, quando eu seleciono essa cor azul, ela está no máximo de saturação, 100% de saturação. Quando eu pego esse aqui do meio, ele está em 50% de saturação. E esse da ponta, ele está em 0 de saturação. Ou seja, ele é totalmente cinza. E para finalizar essa etapa, eu vou trazer a ideia de contexto. Eu trouxe alguns exemplos do livro do James Gunn. E nesse primeiro exemplo, o contexto está relacionado com valores. Então, ele traz aqui um tabuleiro de xadrez, onde essa imagem está dividida em dois lados. O lado aqui da sombra e o lado da luz. Tem o preto, branco, preto, branco, preto e branco. Nesse caso, esse valor número 1, ele significa o preto e esse valor número 2 significa o branco desse contexto. Mas quando a gente tira esses valores do contexto, eles são exatamente o mesmo valor.
Porque o que torna esse valor preto são os outros valores em volta dele que tornam ele escuro. E o que torna esse valor branco também são os outros valores em volta dele. E também acontece para as cores. Esse exemplo aqui, ele traz esses dois cubos, onde um está inserido em um ambiente quente e outro está inserido num ambiente frio. Esse quadradinho aqui, ele se apresenta como um azul e esse quadradinho aqui como um rosa. Quando a gente tira eles de contexto, a gente percebe também que eles são exatamente a mesma cor. Porque o que dá a impressão de ser azul e rosa é exatamente o contexto que eles estão inseridos. Agora sim, eu vou falar especificamente sobre o conteúdo, que é a interação da luz e de um objeto, principalmente abordando a cor do objeto e a cor da luz. Então eu trouxe aqui 4 exemplos com 2 objetos. O primeiro objeto, ele possui uma cor base fria. E esse segundo objeto, no caso, é uma esfera, né? Não é um objeto, é uma esfera. Então essa tem uma cor base fria e essa tem uma cor base quente. Nesse primeiro exemplo da esfera azul, ela está sendo iluminada por uma luz quente. O que acontece com um objeto que tem uma cor base fria quando iluminado por uma luz quente? É que a saturação diminui. E, ao contrário, ele sendo iluminado por uma luz fria, o que acontece é que a saturação aumenta. Ou seja, se eu selecionar essa cor aqui, a gente consegue perceber que a saturação aqui, esse Szinho, está em 19%. Já nessa luz fria, em um objeto frio, essa saturação está em 45%. A mesma coisa acontece nesse segundo exemplo. Então, a gente tem aqui uma luz quente, uma luz quente. Então, a saturação aumenta. Então, aqui a saturação está em 81%. Já nessa luz fria, em um objeto quente, a saturação diminui, está em 32%. E o que acontece com a cor da sombra? Então, aqui a gente tem aquela mesma esfera iluminada por uma luz quente e aqui por uma luz fria. E o que acontece com a sombra é o seguinte: quando você tem uma luz quente, a sombra vai ser fria. E quando você tem uma luz fria, a sombra vai ser quente. Isso também acontece muito pelaquela ideia que eu tinha dado anteriormente, que é a de hierarquia de contraste. E a cor da sombra, ela se relaciona com a luz ambiente, não com a luz direta, porque a luz ambiente não tem força suficiente para competir com a luz direta. Então aqui a gente tem uma luz direta que é quente, no caso, que deixou essa esfera mais saturada, e a cor da sombra ficou mais fria, em comparação com essa daqui, que a gente tem uma luz fria com uma sombra mais quente. Então, se a gente pegar aqui a saturação, nessa sombra a gente tem 35 de saturação e nessa aqui a gente tem 59 de saturação. O que acontece com a sombra projetada é, quando você tem uma luz quente, a sombra projetada também fica fria. Então, tanto a sombra do objeto, que é essa, quanto a sombra projetada, que é essa, elas são frias. Esse segundo exemplo é basicamente a mesma coisa. Essa aqui está sendo iluminada por uma luz quente, então a sombra fica fria, então ela fica mais azul. E essa daqui está sendo iluminada por uma luz fria e a sombra fica mais quente. Você consegue até perceber que essa daqui está meio alaranjado, mesmo não tendo nada de laranja aqui. O que acontece é por causa daquela ideia de contexto e contraste, e aqui ela está bem azulada. E para entender esse fenômeno da natureza de uma forma mais completa, eu trouxe alguns exemplos da vida real. Então aqui nessa imagem, a gente tem uma luz
direta, no caso, a luz do sol, que é uma luz quente, iluminando esse cenário e essa personagem, essa moça. Aqui no tom de pele, a pele ela tem uma cor base já quente. Então, o que acontece com essa pele é que a saturação aumenta. Então, aqui na pele a gente tem essas cores mais quentes, onde a saturação ela fica aqui por volta do 33, 20, 35. No cabelo, 81, então mais quente, né? Aqui 35, 75. Quando a gente vem aqui para o vestido, que tem uma cor base fria, quando a gente pega para a luz, a saturação aqui tá 4. Ou seja, um objeto que tem a cor base fria iluminado por uma fonte de luz quente, a saturação diminui. Então, a gente consegue perceber aqui, né? Então, nessas luzes 6, no vestido, né? No caso, 2. Então, aqui a gente tem 4, 6, 2. Eu tô olhando isso aqui na saturação. Nas partes onde a cor base é quente, a gente tem 35, 33, 35, 75. Então, deixa eu fazer essa separação aqui de luz. E aqui a sombra, a gente vai entender o que acontece na sombra. Quando a luz é quente, a sombra é fria. Então, vindo aqui para a pele, o que acontece? A saturação 17 aqui na pele, 32 aqui na pele, 23 aqui no braço. Aqui nesse braço eu consigo enxergar quase um azul, né? A gente vê aqui que na parte da luz, a cor que tá bem aqui no amarelo e na sombra ela desceu aqui já para um rosa, bem mais frio, né? Porque aqui ele fica mais quente e aqui ele tá se aproximando do azul, então mais frio. E a saturação 6, a sombra, né? Mais azulada, mais fria e menos saturada, porque o objeto aqui tem uma cor base quente. Já quando a gente vem para o vestido, a saturação aumenta, porque ele é um objeto que tem a cor base fria e a sombra também é fria. Então, aqui a gente tem saturação 63, 50, 42. Então, a saturação aqui nesse vestido é muito maior. Já nesse exemplo, a gente tem o contrário, né? Então, aqui a gente tem uma luz fria, que no caso seria a luz do céu. Então, o que acontece nessa cena é, se a gente pegar aqui as cores da pele, que tem uma cor base quente, por exemplo, aqui no Harry Potter, a gente tem uma saturação de 8, 7, da Hermione 6, 9. E quando a gente vai para as sombras, a gente já tem uma saturação maior, né? De 17, 14, aqui, deixa eu pegar essa aqui, 26, 47. Então, a gente consegue perceber essa diferença de saturação numa luz fria iluminando um objeto quente. Então, basicamente, essa foi a aula. Esse conteúdo eu acho muito interessante, tanto para conhecer um pouco de como acontece, né, essas interações entre luz e cor, mas para fazer pinturas, utilizar essas ferramentas para exagerar, pode transformar os seus desenhos em pinturas muito mais interessantes, com contrastes mais legais e variações de cores, se baseando na realidade. Então, é isso. Tchau!